então vamos dar início. Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores, dando início ao programa Quem Somos. A intenção é fazer com que nós nos conheçamos mais, cada um numa parte do Brasil, né? Poucos contatos diretos, quase nenhum às vezes, de forma que começamos com a presidência, depois a vice-presidência. Comecei falando de mim, depois a vice-presidência, os 3 vice-presidentes, depois os 3 secretários, secretário-geral, primeiro e segundo, e agora a tesouraria, começando então com o tesoureiro-geral José Henrique Gomes Gondim, que é aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Ele nasceu aqui, no Rio Grande do Norte, Natal, dia 9/3/1965. Graduação de José Henrique, Odontologia e Direito. Pós-graduação, Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Direito Administrativo e Gestão Pública. Literatura, 3 livros, 3 romances, aliás. Amigos para Sempre, em 2005, Cavalo Alado, Uma Senha para a Liberdade, em 2008, e O Violão Encantado, em 2011. 2 artigos traduzidos 1, em 2009, e artigo traduzido 2, em 2011. E 3 de cordel, Desembargadora Zeneide, 2014. Cachinhos de Mel, 2016, e Narizinho Arrebitado, 2018. 56 livros em coletânea com poesias e contos. Esse é o currículo resumido do nosso querido José Henrique Gomes Gondim. Que agora passamos então a palavra para ele, as boas-vindas, enfim, e acrescentar o que achar conveniente. Com a palavra, Henrique. Bom dia, meu colega. Depois desse calvário aí, né, na internet, da qual eu sou literalmente analfabeto na internet, chegamos graças a Deus estamos em linha os 3, e agradecer essa participação, Rubens, porque a literatura nossa, ela precisa disso, ela precisa desses estímulos e pessoas como você, e dando essa injetada aí a cada dia, e a gente está aqui, estou à disposição. Não tem mais muito o que falar, não, porque a minha vida é essa daí. Eu sou realmente dentista e tenho uma parte acadêmica, mas que encerrei. Eu era professor na área de pós-graduação, mas encerrei a carreira e atualmente eu exerço a minha odontologia e um cargo de policial judicial federal também. Eu não coloquei aí no currículo, mas é minha função hoje. Eu exerço essa função no Tribunal Regional Eleitoral e tô tocando a vida aí, com saúde, graças a Deus. Junto à família maravilhosa, que está sempre também sendo atendida por você. Faz uma família... Não abro mão, Rubem, não abro mão. E com saúde. Não abro mão. Graças a Deus. Não abro mão da família. Graças a Deus. Não abro mão porque... Em primeiro lugar, né? As famílias trabalha para isso. Não é? As famílias estão se dissolvendo, né? As famílias estão se dissolvendo. E eu tenho 3 filhos, né? A minha mais velha tem 24, tenho Pedro de 20 e Fernando de 16. Então, abro mão de estar com eles no final de semana, sempre. Muito bom, muito bom. O seu papel é fundamental, o papel do chefe de família, literalmente, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua literatura. Sentimos falta, na verdade, já temos falado sobre isso, no nosso blog, que é o jornal acoplado, anexado, temos o blog, que mostra justamente como eu chamo, o talento literário de titulares e honorários, né? De maneira que estamos sempre à disposição para aqueles que quiserem participar. Esse blog é automaticamente lançado na rede social, o que dá uma dimensão maior, né? Não fica restrito, como eu chamo, a família SBDana, mas a família universal, né? Já que está na internet, através do Facebook, todos ficam conhecendo, tomando conhecimento, portanto, desse talento fantástico dos nossos titulares e honorários. Pois é, nós teríamos em seguida a conversa com o primeiro tesoureiro,
que é o Anísio Lima da Silva, que é de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. Mas a esposa dele foi acometida pelo vírus chinês e foi internada no hospital, teve alta, mas retornou. Mas foi ontem ou anteontem. Então, ficou logicamente liberado. No futuro, então, poderemos conversar com ele. Em seguida, vamos então falar com o segundo tesoureiro na hierarquia da diretoria, José Tadeu Pinheiro, que é de Camaragibe, Pernambuco, Grande Recife. Nasceu em Açu, aqui no Rio Grande do Norte, dia 3 de novembro de 1953. Coincidentemente, dia do aniversário da minha filha. Olha só. A graduação dele, bacharel em odontologia, em 1977, pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Universidade de Pernambuco. Pós-graduação, mestrado em dentística e endodontia, em 1981, a Faculdade de Odontologia também de Pernambuco, Universidade de Pernambuco. Doutorado, dentística e endodontia, em 1993, Faculdade de Odontologia de Pernambuco, também, mesma coisa. Docência, foi professor titular de endodontia da Universidade Federal de Pernambuco, professor adjunto aposentado da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Universidade. Atividade classista, ex-presidente do CRO, Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, e ex-tesoureiro da Associação Brasileira de Odontologia de Pernambuco também. Livros e capítulos, portanto, a atuação literária dele, né? Aspectos éticos da prática odontológica, causas de diagnóstico diferencial, a ética, a bioética e o humanismo na pesquisa científica. Importante, todos eles são. Considerações sobre aspectos éticos e bioéticos envolvidos na pesquisa biomédica. Manual de fotografia odontológica. Estudo do primeiro molar permanente e normalização para apresentação de protocolos. Em síntese, é também o belo currículo do nosso querido José Tadeu Pinheiro, que agora passo a palavra para as suas considerações, inclusive falando sobre a sociedade bioética a qual ele pertence, né? A palavra. Bom dia, Henrique, bom dia ao nosso presidente Rubens da nossa entidade, né? A Sociedade Brasileira dos Dentistas e Escritores. É com muito prazer que nós nos encontramos aqui para conversarmos dessa forma. Louvo a iniciativa do nosso presidente em tentar socializarmos o conjunto que faz parte da família, né? Da Sociedade Brasileira dos Dentistas e Escritores, né? Eu vejo que é uma ação muito importante no sentido de divulgar, né? A gente muitas vezes desconhece até nossos próprios méritos, né, da nossa odontologia e dos colegas que a compõem. De repente a gente é surpreendido por colegas que têm uma veia ou artística, ou mesmo o cantor, ou então as artes manuais, no sentido de fazer esculturas e tudo mais, e são as mais variadas possíveis, né? A gente vê aí o Henrique, que tem um talento, né, da poesia, dos cordéis, né? Os cordéis é uma coisa belíssima, né? Eu considero uma coisa que muito difícil, inclusive, de você, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir algumas palestras sobre cordel, e você, para montar um cordel, você tem que ter um aprofundamento de conhecimento muito forte no sentido de fazer uma organização do processo do cordel, né? Muitas pessoas que ouvem um cordel pensam que é uma coisa simples, né? Mas é uma coisa... É simples, pode ser simples, mas é complexo, né? Tem uma complexidade muito grande. Verdade. É isso? Então eu louvo aí o colega Henrique pela essa habilidade que ele desenvolve. Bom, eu falando de mim, eu nasci na cidade do Açu, Rio Grande do Norte, né? Mas eu me dirigi, meus pais vieram morar aqui no Recife logo cedo. Eu vim para cá com os 3 anos de idade e praticamente eu posso dizer que eu sou um pernambucano no sentido de viver, e me formei. Foi o local em que me acolheu, que me deu a condição de eu me formar, né? De me dedicar à odontologia. E foi através daqui do nosso estado que eu consegui, né, obter todos esses ganhos na minha vida profissional.
Com relação a eu praticamente não, há mais de 20 anos, hoje em dia eu só me dedico, já fiz a atividade clínica, mas há mais de 20 anos, acho que já tem mais de 20 anos. Desde o momento que eu fiz eu já era da Universidade Federal de Pernambuco, era professor, mas aí eu fiz um concurso para professor titular. Naquela época você tinha que prestar um concurso, eu prestei um concurso e novamente continuei na carreira, né? Foi uma continuidade, é o que eles chamam, é uma espécie de uma progressão. A gente faz o concurso, tem a opção de, quando há a condição de se desligar e ingressar novamente. Não foi o meu caso. Eu fiz o concurso, dei continuidade à minha formação acadêmica, né? E aí, nesse tempo, paralelamente a essa ação, eu também tinha um vínculo com a Universidade de Pernambuco, onde eu me graduei e fiz meu mestrado e meu doutorado, mas como eu já estava há um certo tempo, eu já tive condições de me aposentar e hoje eu me dedico exclusivamente à Universidade Federal de Pernambuco, onde atuo na disciplina de endodontia e, paralelamente, também a bioética. Sendo que, na realidade, a bioética eu sou, vamos dizer assim, mais um curioso, né? Eu não tenho formação em bioética. Minha bioética surgiu pelo fato de que foi uma consequência, talvez o envolvimento Sim. com o conselho, né, que é uma prática deontológica diferente da bioética, mas a gente conviveu. Mas, basicamente, o meu envolvimento com a bioética foi devido a uma situação que aconteceu em um determinado momento, né? Sim. Eu, nesse tempo, eu estava no cargo de vice-diretor do Centro de Ciência da Saúde e o diretor do centro surgiu uma demanda com relação a umas pesquisas internacionais de um professor da nossa universidade, em que era uma pesquisa externa, vinda de uma organização na área de saúde e que exigia que houvesse um parecer, né, um parecer ético sobre aquilo dali. Ético. Uhum. O Sim. nosso Hospital das Clínicas, na época, tem, né, inclusive, um comitê de ética, mas é um comitê de ética ligado às questões deontológicas por conta da Exatamente. medicina. Exatamente. E aí, nesse caso, o que foi que aconteceu? O comitê de ética do Hospital das Clínicas, geralmente, quando acontecia um caso desse, ele chamava uma pessoa da área. Por exemplo, eu tive a oportunidade de várias vezes de aparecer na área da odontologia, né? Mas esse daí, como era uma pesquisa que era toda externa ao Hospital das Clínicas, eles não aceitaram. E aí a única solução foi o diretor do centro, né, dizer assim: ó, Tadeu, você vai, eu vou instituir uma portaria e você vai coordenar uma comissão de ética. Nessa época, ainda não existia a resolução 96/96, né, do Sim. Conselho Nacional de Saúde. Nós tínhamos resoluções curtas do próprio Conselho Nacional de Saúde, mas tratava de questões muito pontuais. E aí nós fizemos o parecer do professor, foi aceito, foi aprovado o trabalho de desenvolvimento que ele estava fazendo na área de Sim. nutrição. E logo em seguida, por coincidência, no ano seguinte, foi homologada a 96 do Ministério da Saúde. E Diz o uma coisa, nosso Tadeu. ministro da Saúde... E Pois a não. sociedade surgiu quando? A sociedade foi depois disso? A Sociedade Brasileira de Bioética já existia, né? Já existia paralelamente à nacional. E Sim. aí, o que foi que aconteceu? Com o advindo da resolução, né, que Certo. no caso, quem sancionou foi o Dr. Abílio Jatene, né, naquela época. Eu acho que é mais conhecido como o ministro do imposto do cheque, né? Que louvavelmente ele teve aquela ação, mas infelizmente as coisas deram outros caminhos, não os idealizados por ele. E aí, bom, foi dessa forma que nós ingressamos na bioética, nós começamos E aí eu comecei a me envolver nas questões bioéticas, terminei... nesse tempo também houve as diretrizes nacionais da área da saúde e, consequentemente, logo depois da odontologia, que suscitou a necessidade de você incorporar a bioética nos currículos.
E aí foi quando nós nos envolvemos, mas é como eu estou te dizendo, né? E a todos que estão vindo ou virão futuramente. Muito bom. Necessário, né? Oportuno e necessário. Alô, alô, saiu? Eu tô ouvindo. Tadeu? Tadeu é de Camaragibe, que é a grande Recife, né? Talvez tenha dificuldade lá, não sei como é que é. Talvez tenha dificuldade de sinal da internet. Mas, Henrique, enquanto Tadeu não chega, queria saber o seguinte, você está produzindo mais algum trabalho literário? Tem alguma coisa em andamento, algum trabalho em andamento? Mestre Rubens, eu tenho tanto trabalho em andamento incompleto que você não imagina. Eu devo ter aí uns 2 romances já da metade para o final, escrito paralelamente, mas ainda sem aquele tempo necessário para terminar. Eu tenho ainda, continuo participando de cursos nacionais de poesia e contos. E há um mês atrás recebi um comunicado que havia sido entre 3.000 e poucos candidatos, que entre os 50 melhores contos selecionou a publicação de um livro nacional com esses 50 melhores contos do Brasil. Olha aí. E os amigos falando com relação a cordel, o cordel eu tenho feito o seguinte, como hoje está difícil você presentear alguém, que as pessoas têm acesso a tudo, eu criei na minha vida uma norma de presentear as pessoas que eu gosto, ou os amigos, com um livreto de cordel. Bom demais. Então, esse livreto, você viu aí que esse aqui, ó, a desembargadora do tribunal onde eu trabalho, ela fez aniversário, e eu, para homenageá-la, fiz um livreto de cordel, e dei de presente com diversos volumes a mais para distribuir. E fiz isso com minhas 2 filhas, né, Isadora e Fernanda. Que legal. E eu faço os cordéis. Eu sempre pego, eu costumo... Um detalhe, né, Henrique? Isso é um presente personalizado. Só você pode fazer personalizado. Isso. Eu costumo... Ó, amigo, você que voltou aí e falou do cordel, estava falando a Rubens, criei o hábito de presentear as pessoas com um livreto de cordel. Eu faço o livreto e presenteio as pessoas. As minhas filhas, como eu acompanho dela, eu pego acontecimentos delas em um momento da vida e transformei isso no cordel. Eu vou ler aqui um trecho que eu fiz para minha filha, acompanhando a evolução dela, quando ela tornou-se atleta. Né? Ela virou atleta no colégio, e eu fiz o seguinte cordel para ela. Atleta pequenininha. Maria é desportista, começou na natação. Foi até para outro estado, participou de competição. Todo mundo ganhou medalha, todo mundo foi campeão. Com o seu jeito briguento, de esporte quis trocar. Precisava de muita gente onde pudesse empurrar. Foi achar no handebol lugar para se machucar. Pronto. Bom demais. É o que Tadeu falou. Logo nos primeiros treinos, estava em lugar estranho. Todo mundo era grandinho, era de menor tamanho. Recebia bolada na quadra, cascudo na hora do banho. Isso foram trechos que ela me relatava. Eu chego lá no treino, me empurram, e quando eu vou tomar banho me dão um cascudo, tiro do chuveiro. Então eu fui pegando esses dados dela, inserindo em cada momento desse, e a gente consegui fazer um livretinho para ela e para outra irmã. Sensacional. Viu, Tadeu? O que você estava dizendo... Tá me ouvindo bem, Tadeu? Tô ouvindo bem, Rubem. Tá. Eu interrompi você porque sumiu tudo. Sumiu a imagem, sumiu o som. Aí eu passei para o Henrique para a gente não perder o ritmo, né? Mas você estava falando sobre a capacidade do cordelista, né?
não só aqui no Rio Grande do Norte, em Natal principalmente, mas no Nordeste todo, há um talento assim absurdamente grande. É um dom que a pessoa tem. Isso não se aprende na escola, digamos, né? Com aquela história do samba, não se aprende na escola. Então, Henrique tem esse dom voltado para o cordel, também em outros segmentos da literatura. Isso é uma dádiva divina, né? E nós ficamos muito felizes de ter vocês, cada um no seu segmento, na sua capacidade, no seu talento, conosco na Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores. Agora, o Henrique é muito modesto, ele não fala muito das conquistas dele, não. Eu sei que são muitas, né? Ele acabou de falar sobre essa questão da classificação do concurso, né? Então, eu tenho pedido muito a todos em geral, que fazem parte da sociedade, da família SBDiana, como eu chamo, né? Que informem sobre as conquistas, sobre a sua vida em geral, profissional, particular, pessoal, enfim, para que as pessoas saibam, para que nós possamos não só elogiar, porque isso aí eu digo assim, não é tanto um elogio, eu chamo de constatação e um estímulo para que continue produzindo cada vez mais. Tadeu, na área de bioética, tem sido um top, digamos assim, em relação à sequência de trabalhos, como ele estava relatando ainda há pouco, né? E eu sei da dedicação dele na sociedade bioética, né? Temos conversado sobre isso também. De forma que eu penso que esta é a maneira de nós interagirmos, de nós nos conhecermos, porque eu não conheço situação idêntica à nossa, né? No outro dia me perguntaram, mas existe sociedade de dentistas e escritores? E tem muito dentista e escritor, digo, você não faz ideia, não só de ser escritor, mas do talento desses escritores, do talento desses dentistas e escritores. De forma que parabenizo mais uma vez, quantas vezes precisar, esse talento que está sendo cada vez mais desenvolvido e, como o Henrique estava dizendo, são vários trabalhos que estão estacionados, né? Estão estagnados, mas que vão com certeza evoluir. Haverá o tempo certo, que eu chamo que é de tempo de Deus. Tudo tem o seu momento, né? E como ele já tem esse retrospecto todo, com certeza dará continuidade. Agora, Tadeu, eu estava interrompendo você estava falando, interrompi por conta das condições técnicas aí, né? Mas você, por favor, continue evoluindo no que você estava falando aí, que foi interrompido sem querer pela técnica. Pois não, novamente louvando aí o colega Henrique, né, com relação a esse aspecto, o interessante é que o cordel, além de você estar dizendo que todos nós sabemos que a pessoa tem que ter o dom, e para a pessoa que quer se iniciar no cordel, eu já tive a oportunidade de ver algumas oficinas sobre cordel, é um tanto difícil, né, porque além de você ter que ter o dom, você tem que depois saber unir, né, tudo isso que ele soube, esse exemplo que ele deu aí da filha dele, né? Você pega o mote, né, como ele chama, pega o mote e faz a montagem do cordel, né? Mas para isso, além disso, você tem que ter o dom, né? A minha terra mesmo, onde eu nasci, o Açu é considerado como a terra dos poetas, né? Tem muitos poetas naquela região do Açu. Bom, mas voltando, nós nos envolvemos da bioética dessa maneira. E aí a gente conseguiu, aqui no nosso estado, montar a Sociedade Brasileira de Bioética. Já fizemos 2 congressos nacionais, né, com personalidades estrangeiras também, aqui no estado de Pernambuco, né? Graças a Deus, todos 2 foram bem desenvolvidos e bem acolhidos e por toda a Sociedade Brasileira de Bioética, mas a Sociedade Brasileira de Bioética luta com a dificuldade diferente das outras entidades, porque você tem que angariar recursos ou de órgãos de fomento ou então dos próprios associados ou dos eventos, né? Você não pode envolver questões de laboratórios, nem nada disso, pelas questões éticas e principalmente pelo conflito de interesse que vai existir aí nesse processo. Sempre. Né? Verdade. Sempre existirá. E é uma verdadeira luta, né?
Mas é Atualmente, necessário, é uma luta necessária, né, Tadeu? Uma luta necessária, porque isso aí não pode ficar à parte, né? Faz parte do contexto, penso eu. A pesquisa na área de envolvendo os seres humanos, nesse momento no Brasil, se encontra numa encruzilhada, vamos dizer assim, porque nós não temos lei diferente da pesquisa com animais, porque a pesquisa com animais ela é baseada numa lei chamada Lei Arouca, né, que Arouca. todos devem recordar do pesquisador do Sérgio Arouca. Sérgio Arouca. Né, mas a pesquisa envolvendo seres humanos ela é baseada numa resolução que iniciou e consagrou-se justamente por aquela 196/96, homologada pelo Dr. Albido Jatene. E atualmente o que é que existe? Existe um projeto de lei que está transcorrendo e que, se de fato esse projeto de lei for aprovado do jeito que está, vai ser um choque muito grande, porque traz transtornos. Assim, só vou dar um exemplo assim, fora os vários exemplos que nós temos nesse projeto de lei, um que é mais gritante é o seguinte. Por exemplo, hoje no momento atual, se um laboratório, que a gente sabe que investe dinheiro, tudo isso para você lançar um medicamento, são anos de desenvolvimento de pesquisa, de 10 a 20 anos, mas você tem que fazer as avaliações com seres humanos. Né? Começa aquela fase anterior toda de laboratório, depois de animais, depois passa para os humanos. Mas o que é que acontece? Atualmente na legislação brasileira, apesar de nós não termos uma lei, ou seja, eu costumo dizer que a pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, ela funciona mais, graças a Deus, por princípios morais do que legais. Porque ninguém consegue publicar um trabalho ou divulgar um trabalho sem ter a aprovação do Comitê de Ética. Claro. Então, o que é que acontece? Nesse projeto de lei que está em trâmite, eles querem acabar com uma coisa assim que é gritante. Por exemplo, se um laboratório lança um medicamento, né, e se aquelas pessoas que fazem parte, né, eu chamo participante da pesquisa, ou no passado chamado sujeito de pesquisa, ou infelizmente popularmente, como as pessoas chamam como cobaia, né, se essas pessoas, no caso, elas passam por esse processo todo e são participantes da pesquisa, se esse medicamento chegar à fase de comercialização, aquelas pessoas que faziam partes da pesquisa, ou seja, os participantes da pesquisa, aquele laboratório, né, ou aquela instituição, ou aquela indústria, seja lá o que for, ele vai ter que manter essa pessoa, caso seja necessário, caso haja prescrição, ele terá o laboratório que manter enquanto houver a prescrição. Ou seja, enquanto for necessário ele tomar aquele medicamento ou usar aquele equipamento, ou seja o que for, a instituição vai ter que bancar aquilo ali. O que é que acontece? Principalmente na área dos fármacos. Eles querem acabar com isso, ou seja, no momento em que chega a fase de comercialização, cessa aquele vínculo dele fornecer o medicamento, e quem é que eles querem que pague a conta? O nosso SUS. Então não é justo, ou seja, na hora que a pessoa vai mais precisar, eles querem jogar o pacote para o velho SUS, né? Então, e diga de passagem, a pesquisa envolvendo seres humanos é SUS também, né? Então, esse processo todinho é um processo muito difícil, porque você lida com esse pacote de legisladores, né? Os nossos deputados, os nossos senadores, que muitas vezes não têm o aprofundamento dessas questões técnicas todinhas. E aí você corre sério risco. Eu dei um exemplo que é um dos exemplos assim mais comuns na nossa área de medicamentos. A gente viver, a gente tem a consideração sobre isso. Mas existem outras implicações. Escuta, Tadeu, e essa questão da vacina agora, logicamente envolve bioética, né? Sim, sim, sim. Todos os experimentos são feitos com humanos. Como é que fica a situação aí do jeito que está sendo colocado? É muito difícil. É um momento muito difícil para a bioética, mas mostrar um caminho, né? Eu acho que foi ferida, a bioética foi ferida aí, pelo que a gente sabe, né? A gente não tem detalhes, mas parece que houve um choque em relação à bioética, porque o que mais... Você estava falando anteriormente, e a gente salta aos olhos que o interesse maior é sempre o quê? Econômico.
né? Vender, vender, Exato. vender, ganância em cima de ganância, faturar. A gente sabe, quem fala muito isso é o Laí Ribeiro, que ele foi presidente, vice-presidente, sei lá, fez parte de várias multinacionais de medicamento. Ele diz, olha, o que interessa para a indústria de farmacêutica, de medicamentos, é faturar, é eliminar o efeito, a causa deixa para lá, né? Então, acho que passa necessariamente pela bioética. Aí que você estava dizendo a questão da legislação. Essa legislação, ela, creio eu, estou falando por achar que é assim, eu não tenho dados base para falar isso, mas é como consumidor, né, a área de saúde também que nós somos, né, me parece que falta esse interesse maior que é, vamos dizer assim, ajudar ou proteger o consumidor, que é o público. E aí passaria naturalmente, necessariamente pela bioética. É assim que eu vejo, não sei se eu estou errado. É esse mesmo, o raciocínio é esse. Bom, e aí, para nós fecharmos, nós nos dedicamos com relação especificamente à parte acadêmica, né? Não que a bioética não seja acadêmica, mas do ponto de vista técnico, a endodontia, que foi minha especialidade, que eu me Sim, também dediquei, sou especialista em endodontia também. da qual eu ainda milito e sou professor na Universidade Federal de Pernambuco, né? Nós temos um colega aí que você falou, que é do Mato Grosso, né? Sim, o O Anísio. Mato Grosso, o Anísio, né? Eu conheço o Anísio. Conhece? O Gente Anísio, ótima. conheço. E o Mato Grosso nos traz, assim, recordações, porque eu posso dizer que eu fiz parte da minha formação profissional, do ponto de vista de vivência, no Mato Grosso, porque eu fiz o Projeto Rondon, né? Onde a gente Sim, passava um Projeto mês Rondon, sim. numa cidade. E eu fui, naquela época que eu fui ao Rondon, eu fui para o Mato Grosso. Mato Grosso, naquela época, era um estado só, né? Ou Um seja, estado era só, Mato exatamente. Grosso e o Cuiabá era a capital do estado, né? Eu Cuiabá. fui para essa cidade. Eu fui para Isso, uma cidade onde eu fui no meu projeto Rondon, chamada Rochedo, que sim. era próximo a Campo Grande. Naquela época, Campo Grande era uma cidade do estado do Mato Grosso, né? Estado do Mato Grosso. Então, né? Então, foi no Projeto Rondon que eu também, assim, tive a oportunidade de conhecer minha esposa, da qual a gente convive já há vários anos, né? Somos casados há vários Alguns anos. anitos, né? Alguns anitos. Alguns anos de convivência, né? E continuamos aí nessa luta da vida, né? Eu Muito só bem. tive a oportunidade de ter Me um fala da único sua filho que se família. chama... Quantos filhos você tem? Eu só tenho um filho, né? Um filho. Tenho dois. Nós só nós conseguimos ter o Luiz Vitor. Foi um tanto difícil porque nós tínhamos um processo do qual antes de Luiz Vitor nós geramos dois, mas abortou, e depois de Luiz Vitor também teve um aborto, porque nós tínhamos uma incompatibilidade. Se nós fôssemos, por exemplo, sermos doador de órgão, apesar de não termos parentesco nenhum, os nossos órgãos poderiam ser doados, tanto Sim. o meu para ela como o dela para mim. Mas Entendi. essa característica genética interfere justamente no processo de continuidade da gestação. Né? O importante é o seguinte, é que você tenha um filho só, que sejam dois ou três, quanto importa. O que importa é a saúde, não é? E mais importante, ou tão importante quanto a saúde, é justamente o que o Henrique estava falando, a questão de você ter a oportunidade de estar agregando a família, né? E hoje, cada vez mais, precisamos dar ênfase a isso, né? Importa a que situação esteja, em que circunstância esteja, né? E é por isso que eu particularmente, dou muito valor à saúde, por isso dei o nome de família SBDiana, justamente para ter essa ideia de congraçamento, de agregar, né? E, de certa forma, estamos conseguindo, porque ninguém faz uma família sozinho, né? Então, vocês fazem parte dessa família e, particularmente, me deixa muito feliz pelo fato de terem entendido essa intenção. Infelizmente, nós tínhamos
mais de 100 titulares e aos poucos foram deixando, né? E a gente tem que respeitar, não quer continuar, não há o que fazer, né? Mas aqueles que permaneceram, que permanecem, têm realmente honrado a sociedade que nasceu em 2000, né? Temos agora 20 anos, comemoraríamos esses 20 anos agora em 21, no congresso lá de Caxambu, que Tadeu nos deu a honra de participar lá, né? Mas eu já tomei a decisão minha particular, e parece que vai prevalecer isso. Este ano não teremos condições de fazer nenhum congresso presencial. Não imagino isso. Então, automaticamente deixamos para 2022, quando voltaremos a reunir a família SBDiana com todos os seus caracteres, com seus luminares, pessoas fantásticas. Estamos 2 aqui agora, tivemos a oportunidade também de entrevistar os anteriores e possivelmente, certamente, os posteriores que virão em seguida, com certeza, serão de alto nível, de alto gabarito. Parabéns para vocês e vamos continuar juntos nisso aí, tá? Isso é uma tarefa, é uma missão que eu acho que nós temos. Repito, ninguém faz nada sozinho, tá certo? Que precisa de alguém para encaminhar, fui guindado a essa condição, a esse posto, né? Mas conto, confio e espero que cada um continue integrando esse trabalho em prol da literatura odontológica. Essa aqui é a missão, digamos assim, a intenção da SBDE. Então, deixo com vocês a palavra para as considerações finais e vamos em frente, com a ajuda de Deus sempre. Diga aí, Henrique. Amém. Eu só queria parabenizar pela atitude, pelo espaço. E fazendo aqui, eu sei que é muito difícil, mas fazendo uma reivindicação, porque senti muita falta do nosso livro. Eu confesso que participei de 2 edições, mandei lá meu poemazinho, meu contozinho para o livro, e achei aquele livro de fundamental importância para a sociedade. Antologia. Porque antologia. Todos nós poderíamos estar eternizando o que está nas nossas gavetas. Então, para a gente fazer uma poesia, um cordel, um conto, um artigo literário e deixar na gaveta, ele perde o valor. A gente precisa eternizar. Que difícil que seja fazer um exemplar só, um bode com o exemplar que quer comprar. Eu quero 2 exemplares. Puxa, R$100, pronto. Então eu mando R$100. Você quer quanto? Eu quero 10. Então, para a gente poder eternizar essa nossa fala, né? Eu queria lhe parabenizar todo esse trajeto que você tem feito em nome da literatura, da odontologia, dos nossos colegas. Agradecer mais uma vez por estar podendo fazer parte da sua diretoria, apesar de forma distante, mas estamos aqui para o que precisar. Bom, é o seguinte, parabenizar o nosso amigo Tadeu. Isso. Tá lá. Parabenizar o nosso amigo Tadeu pelo brilhante trabalho da endodontia e que, mais do que o trabalho da endodontia, parabenizar a família. Tá? Que você progrida aí, que chega aos 100. Quero lhe ver aqui só com um protocolozinho assim batendo, mais aos 100 anos. Muita saúde. Obrigado, a nós todos. Deixa eu fazer a explicação, né? Essa ideia sua, que você reivindica, é altamente válida e sem dúvida alguma, só que de uns tempos para cá tem sido mais difícil a realização dos livros físicos. Eu mesmo, deveria fazer a 5ª edição do meu livro físico, recuei e fiz de forma eletrônica, o que não impede, evidentemente, de nós fazermos. A sua ideia veio avivar essa intenção de fazer a antologia eletrônica, por que não? Né? Acho que será a próxima meta, aceitando... Sim. E o pessoal que mexe com a informática, ele teria como fazer esse livro eletrônico para que a gente pudesse imprimir, mesmo que fosse com
né, aquele grampinho para a gente colocar lá na nossa estante, eu acho que seria interessante. Muito bom. Eu vou seguir esse seu caminho aí, vou seguir a sua reivindicação, que é de todos nós, né? Eu confesso que eu deixei um pouco de lado a antologia, porque ano passado foi nada que impedisse, mas eu fiquei mais focado no retrospecto da SBDE, dos 20 anos, né? Então fizemos aquele trabalho eletrônico, deu, obviamente, um trabalhinho extra, não é natural, mas eu vou focar nessa sua ideia e levar adiante. Vou começar este mês não, porque o jornal está praticamente fechado. Segunda-feira já estou liberando a edição de março. Mas a edição de abril já terei uma reivindicação para que comecem a enviar para mim as respectivas obras, seja ela poética ou prosa, o que for, cordel, por que não? Né? Para nós fazermos, então, a montagem de mais uma antologia. Obrigado pela dica e pela sua reivindicação, que é nossa também, e vamos levar adiante e fazer essa realização, se Deus quiser. Tadeu, suas palavras finais, à vontade. Bom, eu quero primeiro dizer da satisfação de estar aqui nessa manhã, convivendo com o Henrique, com o nosso presidente Rubens, né? Dizer da satisfação de fazer parte da Sociedade Brasileira dos Dentistas e Escritores, né? E louvar o nosso presidente Rubens pelo fato da pontualidade do nosso jornal, né? O nosso jornal, eu tenho certeza que todo dia 1º eu estarei recebendo ele pontualmente. Está pronto. Feito você recebe o jornal em casa de manhã cedo, né? Ou seja, o jornaleiro entrega. Então, o nosso jornal é pontual, dia 1º, ele está presente. Então, já é uma vinculação que a gente tem que ter, ou seja, todo dia 1º do mês, o nosso jornal, para darmos uma lida no seu conteúdo, que sempre é gostoso de você ler, é palatável, é bom de ler. Né? Tá bom. Quanto a essa observação do Henrique, né, eu acho que é importante, só tem que ter uma observação, né, é a questão de você, paralelamente, né, ao jornal, ao livro que vai sair na versão e-book, né, e-book, né, eu acredito que todos eles, Rubem, têm esse cuidado de ter o ISBN, né, o registro, né, eu acredito que, se eu não me engano, se você vai fazer na versão papel e na versão e-book, tem que ter 2 ISBNs diferentes, né, eu acho que é dessa forma, né, mas nada impede de você, inclusive o papel, você tem editoras hoje... Não, bastaria fazer o e-book. Aí nós nos encarregaremos de imprimir e grampear, ou encadernar e fazer nosso livrinho, entendeu? Quem quiser. Para baratear o custo. Tá certo. É uma hipótese. Mas eu acho que... Fala, Tadeu. O registro não é coisa tão cara assim, não. Não. Eu acho que a vantagem de você fazer os 2 registros, Henrique, é que você tem, vamos supor, a informação registrada, né? Ou seja, é até interessante para a própria para a Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores eu vou verificar essas duas versões, né? Porque dá uma credibilidade maior, eu acredito. Bom, e encerrando, eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar participando aqui dessa nossa reunião, dar os parabéns ao Rubens pela iniciativa. Eu acho que é você, nesse momento que nós vivemos, até socializar, e querendo lembrar o seguinte: quando o Rubens falou que vai adiar a realização do evento desse ano para o ano que vem, lá em Caxambu, que eu acho que tem que ser em Caxambu, né? Não pode fugir de Caxambu. Eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes lá, e dizer a importância de você ser presencial, né? Eu ontem assisti aqui, através da nossa universidade,
uma live de um professor da Paraíba, de Campina Grande, né, da nossa Campina Grande, em que ele foi abordar a questão da língua portuguesa para o ensino básico, né? E ele colocando da importância do ensino presencial, né? Ele dizendo o processo de socialização do presencial, em que você, nesse momento, você está vivendo uma necessidade, mas, passado esse momento, o presencial tem que existir. É onde existe a socialização das pessoas. Você, quebrando isso, você acaba com a socialização. Você não vê a pessoa, você não sente a pessoa, Exatamente. Você não conversa com a pessoa, você não interage com a pessoa. Né? Então, isso leva a consequências que ninguém pode prever o que pode acontecer com isso. Então, é um paradigma que tem que ser quebrado. Isso. Veja você, aqui no nosso estado, no nosso Natal, durante 16 anos eu criei e coordenei o sarau, que eu chamei de sarau terapia, né, que foi realmente uma terapia por todo o seu decorrer desses anos todos. E por conta dessa, eu chamo de pandemônio, não chamo de pandemia não, por conta desse pandemônio, automaticamente ficou suspenso. Aí alguém sugeriu, não, faça virtual. Não é de jeito nenhum, porque existe uma situação que não pode ser transferida para a parte eletrônica, a parte que não é virtual, como chama, né? Que é a energia, como você falou, a interação, né? Isso não tem substituto para isso, tem que ser presencial. Até porque existe uma palavra que não é comum, nem existe em dicionários, quando eu soube, chamada egrégora. A egrégora vem do grego chamado agregação. Agregar mentalmente, né, energias, da interação, através somente da interação que é possível isso, de forma que é inviável. Eu não consigo entender, como você lembrou bem, um congresso de Caxambu, com aquela pujança toda, com aquela maravilhosa interação que existe lá, de maneira virtual. Não cabe, não tem como. Então, fica para 2022, se tudo correr bem. Se não, vamos arrendar 2023, por aí vai. Agora, tem que ser presencial. Virtual não tem condição. Gente, eu agradeço demais a vocês pela paciência, tantinho só, pela paciência de esperar que toda a estrutura eletrônica funcionasse. Obrigado. Fala, Henrique. Eu preciso aí de só 30 segundos. Você falou aí na minha modéstia, mas eu não posso fugir agora desse orgulho. A minha filha Isadora, a mais velha, ela é atriz e acabou de gravar o filme interpretando Nízia Floresta na adolescente. Nossa, maravilha. Deverá sair no meio do ano. Arrepiado. Estou aqui um pai orgulhoso, extremamente feliz, porque apesar da dificuldade de ser atriz aqui no nosso estado, no nosso Nordeste, né? Para poder brincar a carreira, precisa ir para o sul do país, precisa sair. Mas acabou o filme, deve estar saindo no meio do ano, Nízia Floresta. Ela é a Nízia Floresta na adolescência. Que maravilha. Ficou muito bom o filme, já andei vendo alguma coisa. Abraço a todos, saúde. Parabéns, parabéns. Eu estou emocionado, sabia? Estou emocionado. Eu percebi. Porque tudo que você disse, né, e mais essas dificuldades todas, o fato de ser sua filha, quer dizer, isso é DNA. DNA que está ali, não tem jeito, né? Agora, por favor, eu peço a vocês, estou sempre pedindo, eu sei que às vezes é uma intenção de modéstia, lá o que seja, de não dar informações pessoais ou de família e tal. Mas, por favor, Henrique, redija para mim um texto, tá? Para eu colocar isso no nosso jornal. Porque, como eu disse, é preciso que todos saibam o que está acontecendo com a família. Claro, sim. Tá certo? Combinado? Olha a premonição do pai. Olha a premonição do pai há alguns anos atrás. Preste atenção nisso. Agora é atriz para valer. Sua primeira aula prática foi num velho teatro em Natal. Comprei pipoca e cerveja, achando ser trivial. Mas sua interpretação foi tão bela
que acabei passando mal. Quando fecharam-se as cortinas, a plateia de pé aplaudiu. Depois elas se abriram e somente sorrisos eu vi. Dentre elas, o da atriz Isadora, os mais belos que havia. Então, Parabéns pros dois. foi fantástico. Eu passei mal como pai quando abriu a plateia, que aplaudiram de pé, eu andei meio rateando, mas estou inteiro. Um abraço a todos, saúde e até a próxima. Você também. Obrigado por tudo, gente. Deus abençoe vocês. Sempre, sempre, sempre. Com Deus. Melhor que hoje. Tadeu, prazer, Tadeu. Tá bom? Valeu. Prazer, Henrique. Foi nosso. Igual. Parabéns.